As pessoas não buscam mais qualidades nas coisas. E a qualidade do que consumimos é horrível e damos créditos a verdadeiros idiotas. A música exalta a promiscuidade e uma vida vazia de bom caráter. A comida e a bebida são bombas de açúcares e gorduras que matam gradativamente a quem as consome. A sociedade brasileira é vista como aberta, com regras teóricas e que não funcionam tão bem, porque sempre existe um jeitinho brasileiro. E é assim, em meio a um sistema com tantas falhas, que vemos casos absurdos e que, certamente, muitos aplaudem como normais. Mas quantos entenderão que não é assim? Olá, tudo bem com você? Eu sou Anne de Oiá e, pessoal, hoje eu vou trazer aqui uma temática muito interessante, que é um caso que me perguntaram muitas coisas e, enfim, esse caso ele traz para mim muita complexidade no entendimento do porquê as pessoas estão se comportando com ele da forma que estão. Eu realmente me questiono muito isso, porque é um caso que traz uma situação muito adversa de um casamento de dois menores e também da responsabilidade dos pais sobre esses menores, tanto da parte do garoto que estava armado, como da parte da garota que foi para um casamento aos 14 anos de idade. Então é um caso extremamente complexo, porque nós temos que entender que a lei brasileira ela é válida para todos os grupos sociais, étnicos, sociais, qualquer grupo. As pessoas não estão isentas da lei porque tem uma determinada etnia ou faz parte de um determinado grupo social. Isso não pode acontecer. Esse caso me deixou muito perplexa e muito triste pelo que eu pude ver. Eu sou a única pessoa que tem uma certa relevância pública que está falando ao contrário do que todo mundo está falando. Porque enquanto as pessoas estão questionando o fato, eu estou questionando a defesa da garota. Eu só estou questionando isso. Por que é que uma menina de 14 anos foi conviver com outra criança de 14 anos, porque são crianças? Esse é o meu ponto de vista. Não tem condição de ter responsabilidade matrimonial, nem conjugal. Como é que casam duas crianças em uma igreja? Eu não compreendo como isso é possível, como isso é passível. E, mediante a lei, como que isso foi possível? Cadê o Estatuto da Criança e do Adolescente? Onde está? Onde está a responsabilidade sobre essas vidas? Eu fiquei muito triste com isso e eu compreendo todas as nuances, todas as dores possíveis, não é? Mas eu tenho que colocar-me na defesa dessa garota porque ninguém está fazendo isso. Ninguém está fazendo isso. Uma menina que pediu ajuda, que procurou ajuda. No dia ela procurou ajuda, ela ligou. O pai não foi até ela por causa da tradição deles e ela foi morta. É cruel, é uma coisa assim terrível. Então, indo contra a maré de todo mundo que está falando do fato, e todo mundo está falando de uma maneira razoável, porque não está considerando o sofrimento dessa menina, de perder a inocência dela com 14 anos de idade, ter que viver uma vida matrimonial como criança, como sendo uma criança, ninguém está pensando nisso. Onde está o Estatuto da Criança e do Adolescente nos cuidados, na responsabilidade dos pais com os filhos? Vamos refletir sobre o que nós estamos absorvendo e considerando normal na conduta da criação das nossas crianças. Por favor, são duas crianças. Eu não estou aqui colocando o que aconteceu, o que não aconteceu. Eu estou me colocando na defesa dessa menina. Porque eu não vi ninguém fazer isso. Ninguém fez isso. Ninguém se colocou no lugar dela, no sofrimento dela, no medo que ela teve de ser uma garota, uma menina, precisando de ajuda e de defesa, e foi imposta a viver com outro menino em condições matrimoniais, fazer determinadas coisas, tendo apenas somente 14 anos de idade. Laudo de necrópsia da cigana Yara Flor Santos Alves, morta aos 14 anos, conclui que ela morreu asfixiada com o próprio sangue. O crime aconteceu na última quinta-feira, dia 6 de julho, na cidade de Guaratinga, extremo sul da Bahia. Yara Flor Santos Alves, de 14 anos, vem de uma família cuja predominância está na cultura cigana, apesar de sua mãe não ser cigana.
Ela vive sob os preceitos da cultura. Yara, primogênita, sempre teve uma ligação muito forte com o pai, Iago, cigano de nascimento. Ela foi prometida ainda pequena a uma outra família, muito amiga da sua, é o que se sabe. Havia se casado há 2 meses com outro adolescente, que vamos chamar de A, por ser menor. Apesar de parecer feliz em vídeos do matrimônio, ela chorou muito antes de se unir maritalmente com este jovem. Parecia prever o que estava por vir. Hoje, após uma verdadeira tragédia, a família de Yara e outros membros da comunidade cigana de Guaratinga, no sul da Bahia, onde vivia, acreditam que ela começou a ser torturada desde que se casou com o jovem, por todos os membros da família do marido. Um dia, seu pai a encontrou com a sogra. Ela tinha um hematoma no braço. Ele lhe perguntou: o que foi isso? Ele percebeu que a sogra a repreendeu com o olhar. E ela disse: ela e o A estavam brincando e ele a mordeu, relatou o pai Iago. 46 dias após o casamento, Yara foi morta com alguns tiros dentro do quarto onde morava com o marido. Segundo testemunhas, o irmão mais novo do rapaz teria dito que o A matou Yara. A polícia trabalha com esta hipótese de feminicídio. A família do menor diz que, na verdade, Yara estaria limpando a arma, uma .380 do marido, que teria sido um acidente. Não é incomum as mulheres limparem as armas dos maridos dentro da cultura cigana, e não é impossível o suicídio com mais de um tiro, segundo peritos. Entretanto, de acordo com a polícia, esta hipótese está quase descartada. E o jovem, seu pai Amorim Júnior e uma terceira pessoa estão foragidos. A polícia pede, inclusive, que quem tiver notícia do paradeiro dos 3 ligue para o Disque Denúncia ou até mesmo para o tradicional 190. Eles fugiram por Minas Gerais e agora estariam no Espírito Santo, tendo passado alguns dias em uma localidade já identificada pela polícia, onde eles podem estar agora. Se o menor é o único suspeito, por que o pai e uma terceira pessoa estariam foragidas também? Apenas para tutelá-lo? Não poderiam tê-lo enviado à casa de alguém de estima e confiança da família? No velório da jovem cigana tiktoker de sorriso largo, cujas dancinhas captavam a atenção de mais de 18 mil seguidores quando ela ainda estava viva, muita tristeza. O cenário é desolador. A família da moça vê o caso hoje como vingança premeditada. Acreditam que tudo foi torpemente planejado pela família de A. Creem que Amorim Júnior, pai do jovem, acreditava que sua esposa tinha um caso com o tio de Yara, irmão de Yara, e por isso teria planejado este casamento, para se vingarem através da jovem. A advogada da família de Yara afirmou que acompanha as investigações e que ainda não tem conhecimento sobre as circunstâncias do caso. A mãe de Yara disse que a filha foi morta e não se matou. Ela também desmentiu uma notícia de que o esposo, o pai da vítima, teria oferecido 300 mil para quem encontrasse o responsável pelo crime. Minha filha foi assassinada inocentemente, afirmou em um vídeo publicado em uma rede social. A e Yara se casaram há quase 2 meses, ambos com 14 anos de idade. Casamento inválido no Brasil, onde a lei do nubilato diz que somente após os 16 anos um jovem teria a mínima maturidade para se unir sexual, psicológica e financeiramente com alguém. Mesmo dentro da cultura cigana, a lei é aplicada, pois vigora sobre todos os tipos de culturas e se defende partindo do pressuposto que existe a cultura do estupro, da violência doméstica, culturas também, e, portanto, a lei é soberana. Logo, o casamento não é permitido, é nulo. Na cultura cigana, diferentemente do que alega Rogério Ribeiro, que faz parte do grupo étnico e é ex-presidente do Instituto Cigano no Brasil, diz que ali fala-se em casamentos arranjados. E ele defende sua cultura, dizendo que as partes têm autonomia para negar um matrimônio tranquilamente, mas, ao mesmo tempo, diz que as famílias fazem este acordo muitas vezes logo após o nascimento dos filhos, justificando que, por crescerem juntos, aprendem a se amar. E existem registros de casamentos onde os membros ainda são mais jovens, ou seja, crianças de 12 anos. Seria a mesma coisa que julgássemos o jovem de 14 anos apontado como assassino de Yara dentro das leis da maioridade, o que seria interessante nesses casos. Entretanto, é inconstitucional, e tenho certeza que ele gostaria de ser julgado perante a legislação que lhe corresponde. Esta que diz que, independentemente do crime você tenha cometido, ou quantas pessoas tenha matado, o menor só fica recolhido por, no máximo, 3 anos. O menor só fica recolhido por, no máximo, 3 anos. A lei não se aplica mediante conveniências. No Estado democrático de direito, a lei é soberana, não está à vontade dos homens. O Código Civil institui a idade de 16 anos como a mínima para o matrimônio legal, desde que haja a autorização dos pais. Essa foi uma inovação legislativa que ocorreu em 2019.
Assim, crianças e adolescentes não podem se casar, nem com pessoas maiores de idade, nem mesmo com outras crianças e adolescentes, como ocorre na cultura cigana, por exemplo. A Polícia Civil trata o caso como feminicídio. O suspeito fugiu do local do crime junto com o pai, conhecido como Amorim Júnior, e mais um cigano de prenome Averlon. De acordo com o delegado Moisés Damasceno, de Eunápolis, coordenador da Polícia do Interior, da Corpim, o adolescente teria passado por Minas Gerais e em seguida se escondido em um imóvel em Vitória, no Espírito Santo. Policiais civis chegaram a ir até o local que o suspeito estaria escondido com o pai e outros parentes, mas eles já tinham ido em direção a uma comunidade cigana no município de Cariacica, na região metropolitana da capital capixaba. A Polícia Civil disse ao Bahia Dia a Dia que a Delegacia Territorial de Guaratinga vai investigar o caso de Yara Flor de Alves, de 14 anos. Nós instauramos inquérito policial no dia dos fatos, foi requisitado perícia para o local, foi recolhido a arma e os carregadores no local pela perícia técnica. Já ouvimos aproximadamente 10 pessoas, com o apoio do Dr. Moisés, meu coordenador. Estamos com a equipe na rua à procura de mais informações. O fato deles terem evadido do local de onde aconteceu o crime, né? A família do Amadeus não é sinônimo de culpa, né? Como que a polícia está lidando com esse caso deles terem evadido? Vocês estão tentando localizá-los para que o caso possa ser esclarecido também? Estamos tentando localizar porque a fim de que daqui venha informações para ser esclarecido de como ocorreram os fatos. Os laudos podem ser determinantes, né, na chegada, na divulgação do resultado dos laudos para desvendar, enfim, a autoria e a motivação desse crime, né? Sim, para ter uma convicção de como os fatos ocorreram no interior daquela residência. Em relação ao tiro, foi um tiro só, né? A polícia ainda trabalha com a hipótese de que tenha sido acidental. Vocês trabalham com várias linhas de investigação, com uma apenas? Como que está esse painel analisado pela polícia? Trabalhamos com várias linhas de investigação. O crime ocorreu na noite de quinta-feira no centro daquela cidade, de Guaratinga, com uma pistola calibre .380. 2 carregadores e munições foram apreendidos no local e encaminhados à perícia. Diligências e oitivas estão sendo realizadas para esclarecer a motivação do crime, que já tem indícios de autoria, diz a Polícia Civil. A Polícia Militar reforçou o policiamento dos locais onde há comunidades ciganas, com o objetivo de evitar retaliações entre as famílias dos envolvidos. O marido dela efetuou um tiro a queima-roupa na garganta dela. Essa bala alojou no cérebro dela, sem motivo nenhum, a mando do pai e da mãe dele. Saiu um boato que a sogra dela tinha fugido comigo. Depois falaram que a mulher tinha se envolvido com o pai da Yara. Mas é tudo mentira. Para descontar, mataram a minha sobrinha. Estamos em desespero, contou o tio. Estamos na porta da delegacia procurando por justiça. Estamos vivendo um momento difícil. É a dor de um pai, o desespero de um pai, disse. E o de uma mãe, acrescento eu mesma. Ele está revoltado. Eles armaram, me induziram a conceder o casamento. Mataram minha filha em uma morte injusta, por vingança. Meu irmão tinha caso com a mulher dele. Ao invés dele descontar e brigar com meu irmão, eles mataram a minha filha inocente, disse o pai da vítima, contradizendo um pouco o que disse o tio, o seu irmão. Eu quero pedir justiça pela minha filha. Em primeiro lugar, mataram uma criança inocente. Eu quero justiça, a justiça de Deus e a da delegacia. Ainda de acordo com o Iago, o adolescente vinha sofrendo violência doméstica desde o dia em que foi morar com a família do marido há 47 dias, quando a cerimônia religiosa do matrimônio foi celebrada em uma igreja católica de Guaratinga. Minha filha, desde o primeiro dia que casou com ele, estava sofrendo. Compraram uma estaca, um pedaço de pau, para bater em minha filha. Vi ela com o braço roxo. Segundo o delegado Moisés Damasceno, os depoimentos dados até o momento levam a crer que o crime teria sido cometido de fato pelo marido da adolescente. Esta seria a versão principal. No entanto, faltam muitas pessoas ainda a serem ouvidas e os principais interessados estão foragidos. Estamos aqui com o Dr. Moisés. Dr. Moisés, há alguma novidade no caso da cigana Yara? Como é que andam as investigações sobre esse caso? Bem, as investigações que estão em curso, né, na cidade de Guaratinga, com apoio aqui da coordenadoria, ela focou no primeiro momento em ouvir testemunhas, familiares, pessoas que sabiam mais ou menos como o fato transcorreu, sobre a dinâmica do fato, e detectamos que a versão mais corrente, mais apresentada, é de que o Amadeu, que é o marido da vítima, teria atirado nela, um menino também de 14 anos, que inclusive se casou com ela recentemente, no mês de maio, uma festa muito grande até no município de Guaratinga. Foram 3 dias de festa. E
depois de ter atirado contra a vítima, ele teria foragido com a família, acompanhando o pai, mãe e os outros irmãos, saindo do município, pegou uma estrada vicinal, passou pelo estado de Minas, depois pelo estado do Espírito Santo, e teria chegado em Vitória. Nós encontramos, inclusive, uma prima da Janaíra, lá em Espírito Santo, em Vitória. Detectamos a casa onde era, e eles passaram por lá. Eles chegaram lá na sexta-feira, o fato aconteceu na quinta, na sexta-feira por volta das 5h da manhã mais ou menos. Chegaram na casa dessa prima, ficaram lá por volta até de meio-dia. Quando ela tomou conhecimento do fato, ela pediu que a família saísse do local, que deixasse a casa dela, e assim foi feito. A família estava de táxi, saiu do local. De lá eles foram para uma outra comunidade cigana, no município de Cariacica, e lá permaneceram no município. Aliás, de lá também não foram aceitos, né? Chegando na comunidade cigana de Cariacica, eles não teriam sido aceitos e foram embora. Então, a investigação chegou até esse ponto. A gente não tem novas informações sobre a localização, sobre o paradeiro da família. As investigações continuam. Está sendo protocolado hoje algumas representações pelo Dr. Robson, que é o delegado lá de Guaratinga, em relação a medidas cautelares que estão sendo pedidas pela Polícia Civil em face daqueles que estão foragidos. Então ninguém foi preso. E tem algum número, algum telefone de contato, caso alguém tenha alguma informação que pode estar entrando em contato com a polícia? Tem o Disque Denúncia, que é 188. Nós temos também o 190 e o 97, que caem no SICOM. Então qualquer informação é importante que seja passada para a polícia, para que a gente possa averiguar. Inclusive no domingo foi averiguada a informação de que essa família poderia estar no município de Itaém. Foram realizadas diligências lá com apoio de diversas instituições, mas não foram localizados. E cada informação que chegar pode ter certeza que a polícia vai buscar conferir a veracidade da informação. Então é muito importante que as pessoas, aqueles que saibam do paradeiro da família, que ajudem a elucidar o fato como ele de fato se deu, possam contribuir com as instituições policiais. Só para ficar claro para o pessoal de casa, até o momento ninguém foi preso e é isso, né? Não, até o momento ninguém foi preso. Eu acho que pode ter havido um equívoco aí na interpretação, algum ruído na entrevista que foi dada mais cedo na TV Bahia, porque na verdade a gente chegou aos locais onde eles passaram, mas até o momento a gente não conseguiu alcançá-los ainda. Conversas de WhatsApp entre Yara e o jovem marido de nome preservado pelas investigações, revelada aos familiares pela polícia, dão conta de uma frieza com a esposa da parte dele. Em vídeo da festa de matrimônio divulgado na época pela família, é possível perceber a indiferença do jovem com a cerimônia. Autoridades policiais e líderes comunitários estão unindo esforços para apoiar a família enlutada e garantir que a investigação seja conduzida de forma minuciosa e eficiente, buscando a identificação e a prisão do responsável por este crime. Além disso, é essencial que a sociedade como um todo reflita sobre a urgência de combater a violência de gênero em todas as suas formas e promover uma cultura de respeito e igualdade. Entre as autoridades policiais unidas na busca pelo paradeiro dos foragidos está o coronel da PM. A situação de Guaratinga, encontramos aqui coincidentemente na delegacia a família da vítima, de Yara, demos as nossas condolências. E aproveitamos o momento e nos colocamos à disposição no intuito de capturar, ou de ajudar a capturar, junto com a Polícia Civil, os supostos criminosos, né? E, ao mesmo tempo, nós reforçamos o policiamento na cidade para evitar que o mal maior ou que outros problemas a nível de violência aconteçam lá. Então, como a polícia preventiva, nós reforçamos o policiamento, o comandante do pelotão está bem atento e está bem antenado, conversando com todas as famílias ciganas para evitar que o mal maior volte a acontecer. Uma vizinha da família disse que uma arma foi encontrada sobre a cama de Yara e que, dentro da tradição, não faria sentido aquele objeto ter sido encontrado ali, a menos que estivesse sendo utilizado. Uma taca em cima da cama. Na casa, uma taca em cima da cama. Você acredita que isso aí era usado para quê? Eu acredito que era para fazer alguma coisa com a menina, né? O que uma taca cai em cima de uma cama? Quem tem animal, a taca fica no celeiro, né? Então ela estava em cima da cama. Eu acredito que seria para usar, né? Daí então tá toda essa confusão e eu espero que a justiça seja feita e que proteja os familiares dela, certo?
tenha proteção, porque ninguém sabe o que pode acontecer. E a justiça está sendo feita, já está começando, porque está o delegado empenhado nesse caso, está todo mundo empenhado nesse caso. Eu acredito em tudo, na polícia, nos delegados, em tudo, eu acredito neles, que eles vão fazer um trabalho bem feito. O caso ocorreu numa noite de quinta-feira, 6 de julho. A tragédia abalou toda a comunidade cigana de Guaratinga. Yara Flor Santos Alves foi vítima de um ato de violência extrema, sendo baleada no queixo pelo próprio marido, com quem havia se casado há muito pouco. Infelizmente, a jovem não resistiu aos ferimentos e faleceu após ser levada para um hospital da região. A família do marido tentou, naquele momento, alegar aos médicos se tratar de uma tentativa de suicídio e até mesmo de um acidente, mas não os convenceu. Eles que denunciaram o caso às autoridades policiais. Logo após encontrar a filha morta, Iago gravou um áudio onde questionava o porquê da barbárie contra a filha. Ali, ele pede a cabeça de A, dando a entender que os outros filhos de Amorim não precisam passar por isso, que quer apenas a cabeça de A. Questiona por que não lhe devolveram a filha e diz que vai se vingar. Logo após a repercussão das declarações, a advogada da família de Yara, a doutora Janaína Pagnozzi, disse que o pai falou aquilo imbuído de forte emoção. Se esta versão de vingança for comprovada pelas investigações, estamos falando de uma das histórias mais macabras de todas. Se casar com alguém, torturá-lo, depois lhe ceifar a vida para se vingar de terceiros, é assombroso. A polícia não descarta nenhuma possibilidade e diz ainda ser prematuro fazer qualquer tipo de conjectura. As investigações estão na fase de oitivas de pessoas, familiares, testemunhas que souberam como o fato ocorreu. E a versão principal neste momento é de que o tiro teria sido efetuado pelo esposo. Depois do tiro, ele e a família fugiram por uma estrada de chão. A Polícia Civil da Bahia recolheu imagens de câmeras de segurança da rua em que as famílias moravam. Familiares, amigos e testemunhas também estão sendo ouvidos. Yara ligou para o pai e pediu para conversar com ele em sua casa na noite de quinta-feira, quando ocorreu o fato. Mas Iago recusou. Horas depois, a adolescente de origem cigana morreu. A família da noiva deve interferir pouco no casamento, justificou. A advogada do pai de Yara relatou que ele não atendeu ao pedido da filha por acreditar nisso. Que após o casamento, a família da noiva deve intervir pouco para que o casal possa estreitar os laços. Entretanto, o casal passou a morar numa casa conjugada à residência dos pais de Yara. Apesar disso, a menina ainda mantinha contato constante com a mãe, o pai e a irmã, que moravam na mesma rua. O casamento dos adolescentes foi arranjado por Iago pelo seu primo, pai de Iago. A informação consta no depoimento de Iago à polícia. Não se sabe ainda se este acordo de fato aconteceu com eles já adolescentes ou se ainda crianças, o que muda um pouco a perspectiva sobre o caso. Em nota, a Polícia Militar informou que, ao chegar no hospital para atender a ocorrência, os agentes foram informados por populares que o esposo de Yara, o pai dele e um terceiro teriam fugido. O pai de Yara teria induzido o adolescente a atirar contra a própria esposa, após ser vítima desta traição, segundo a versão do pai do adolescente. O tio, que teria motivado a tragédia por ter um relacionamento extraconjugal com a mãe, disse de A o seguinte para o Globo: o marido dela efetuou um tiro a queima-roupa na garganta dela. Essa bala se alojou no cérebro dela, sem motivo nenhum. A Polícia Civil da Bahia solicitou o mandado de internação do adolescente, marido de Yara. Pois é, pessoal. O caso de Yara deve servir para a nossa reflexão de como nós estamos vendo a nossa sociedade e os comportamentos aplicados nela para as nossas crianças, para nós mulheres e, em geral, como que a banalização do crime e da desvalorização da mulher atualmente atingem níveis inacreditáveis em nosso país. Um caso como esse só ressalta a necessidade que nós temos de discutirmos cada vez mais sobre leis justas e cabíveis a todas as pessoas, níveis sociais e culturais. Uma reforma do nosso sistema de leis penais e a aplicação correta das leis para as nossas crianças e adolescentes são super necessárias. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço, fiquem com Deus e Ansan proteja. Axé.